Olha aí, meu amigo, estamos no final de fevereiro, segundo mês do ano de 2025, e não temos um orçamento para este ano, um orçamento público para o governo seguir. Pois é, essa é a situação com a qual nós nos deparamos, o que mostra de forma categórica que o governo Lula não tem a menor condição de governabilidade, não consegue negociar com o Congresso Nacional sequer o orçamento, que é o básico do básico para qualquer coisa que seja feita neste país. Esse imbróglio do orçamento está desde o ano passado, já dava sinais de que não seria votado até o fim do ano, mas ninguém esperava que fosse demorar tanto tempo assim. Agora a coisa vai andar só depois do carnaval e olhe lá, né, meu amigo? Então, o Haddad disse que vai acionar o Tribunal de Contas da União, falou isso ontem, 21 de fevereiro. Rebatendo isso, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, que é o deputado Júlio Arcoverde, do PP, falou que, na verdade, a culpa disso aí é do governo federal, que teve desinteresse em aprovar o orçamento. Pois é, meu amigo. Sobrou até para o STF nessa história aqui. Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho. E se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, o senhor Júlio Arcoverde respondeu a essa provocação do Lula, vamos colocar assim, porque a declaração dele também aconteceu ontem e foi dada poucas horas depois do Haddad falar que iria recorrer ao Tribunal de Contas da União. O que ele falou a esse respeito? O Haddad, que o governo não aprovou o orçamento ainda, obviamente não. Ele falou que mandou um comunicado lá para o pessoal do parlamento, para a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, avisando que ia mandar um ofício para o Tribunal de Contas por causa do plano safra, aquela situação toda que ficou sem orçamento, e aí criaram um crédito extraordinário e recorreram ao Tribunal de Contas da União para evitar que isso aí vire uma pedalada fiscal. Eles querem ter uma autorização ali do Tribunal de Contas da União para evitar esse problema. E aí o Haddad citou esse ponto, que carnaval tá aí, não tem orçamento ainda e ninguém sabe para onde que a coisa vai caminhar de fato. E aí ele falou que teceu elogios aqui, que não, o Congresso trabalhou bem em favor do governo e etc, mas tem que sair o orçamento, isso aqui tem que ser feito, tem que ser aprovado com equilíbrio nas contas e etc. Aí o senhor Júlio Arcoverde respondeu isso aí de uma forma bastante evidente, falando o seguinte, que se houve desinteresse em aprovar esse orçamento no ano passado, o desinteresse partiu do próprio governo, do próprio poder executivo, do Palácio do Planalto. Então ele falou, classificou isso aqui como desinteresse, falou que vê com estranheza as declarações que foram dadas por integrantes do alto escalão do governo, falando que o problema do atraso é da comissão mista de orçamento. E ele falou que não, o colegiado sempre quis discutir e votar essa lei orçamentária, Só que o problema aqui seria, de fato, um desinteresse por parte do governo. Agora, a verdade é o seguinte, tem que ser colocado isso aqui em panos limpos, ou pratos limpos, como é que é a expressão mesmo? O que existe hoje é uma insatisfação por parte do Congresso Nacional com o governo Lula. Não só com o governo Lula. O camarada aqui, o Júlio Arcoverde, falou também que há um problema aqui. O atraso dessa proposta se deve a confusões jurídicas provocadas pelo STF. Então o Congresso também está bastante desagradado com o STF. Agora, o fato é que quem deveria azeitar as relações é o Poder Executivo, que tem o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Acontece que o Congresso Nacional está para lá de insatisfeito com o trabalho dele. Inclusive aqui o próprio, o Júlio Arcoverde, está muito insatisfeito com a articulação feita pelo Alexandre Padilha junto ao Congresso Nacional com o governo. Então isso aqui seria com certeza um ponto de atrito entre o Congresso e o Palácio do Planalto. Seria não, certamente o atraso que nós estamos vendo na votação do orçamento de 2025 se deve
a todo esse problema de bastidores. E, na verdade, isso aqui é uma grande carta para o Congresso Nacional usar contra o governo, fazer um orçamento muito mais interessante e dar uma travada para deixar o governo com esse problema, por exemplo, do caso do Plano Safra, em maus lençóis, um governo que já está enfraquecido por queda de popularidade. E é claro que tem o fator emendas parlamentares nisso aqui. O Congresso Nacional quer garantias para aprovar isso no orçamento, colocar a sua fatia, a sua bocada nessa história, sem correr riscos com o STF, que é o tal do ponto que foi citado aqui, as confusões jurídicas provocadas pelo STF. Os parlamentares não querem ficar a ver navios sem as suas rendas ali, as suas receitas parlamentares, as suas emendas para gastar principalmente num período pré-eleitoral. Esse é o último orçamento antes das eleições, o último orçamento integralmente executado, né? Porque o próximo orçamento de 2026 vai terminar de ser executado já com todos os resultados eleitorais determinados. Então, é uma outra situação. O orçamento que vai inteirinho ser executado com todas as emendas pagas é o deste ano. Aí o interesse é muito maior. O que os parlamentares fazem? Não conseguem conversar com o Lula, não conseguem conversar com o Haddad direito para azeitar uma situação de consenso, uma solução que agrade ambos os lados, sem contar com surpresas do STF. E aí aquela história, né? Quem que tem a articulação com o STF? É o governo Lula, que tem um monte de amigos ali e tem indicados também. Não é? O Flávio Dino estava no gabinete ministerial do Lula e foi ele que sacaneou o Congresso Nacional. Esses caras não engoliram isso de lá para cá. Tá aí o resultado, o grande problema que é o orçamento travado, essa guerra no orçamento que vai perdurar. Esse é o problema, o carnaval tá aí. O Haddad falou que depois do carnaval vai ser votado. Vai? Será que vai ser votado mesmo? Porque esse negócio está sendo cozinhado em banho-maria há muito tempo. Tinha tempo hábil para votar isso lá em 2024. É claro que o governo incluiu tantas coisas na pauta de votação, regulamentação de reforma tributária e mais um monte de outras histórias, que o prazo para votação e aprovação do projeto de lei orçamentária ficou muito curto. Eu falei na época, olha, vai ficar meio corrido esse negócio, tem o risco de ficar para o ano que vem. E aconteceu, só que os trabalhos legislativos voltaram e tá lá, sendo feito de qualquer jeito ali, encostado num canto. A comissão mista de orçamento, meu amigo, não tá naquela velocidade, aquela pressa de aprovar isso aí não. Tá claro para mim que isso é uma verdade. Agora, quando o Júlio Arcoverde diz que há desinteresse por parte do Palácio do Planalto, o desinteresse, obviamente, é em azeitar as relações e garantir uma solução de consenso que agrade a ambos os lados, principalmente o Congresso Nacional, que está pistola com o que aconteceu com as emendas em 2024. Vamos ver para onde que isso aqui vai, mas eu acho que o Congresso vai cozinhar o Lula um pouco mais nessa história. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.